Venha estudar o Espiritismo na UEC e conhecer seus aspectos filosóficos, científicos e religiosos. Aulas online, inscrições cursos.uec.org.br. Olá, amigos e amigas, que Jesus abençoe a todos, meus votos de muita paz, um novo ano se inicia e as expectativas são de que seja um tempo melhor do que o que já passou. O fato é que a cada vez que aprendemos novas coisas, nós nos melhoramos e quando o ser humano melhora, ele pode melhorar tudo em torno. Então, que nós possamos fazer este ano um ano melhor. E que Jesus abençoe a todos os que estão acompanhando conosco, especificamente nossos companheiros e companheiras da União Espírita Cristã, mas também todos os internautas, os da Rede Amigo Espírita, que também fazem parte desse esforço de divulgação do Espiritismo, que nós possamos juntos sempre dar uma dinâmica muito importante a essa divulgação, porque nestes tempos de transição, a doutrina espírita tem informações muito preciosas para todos nós. Nós vamos dar início às nossas atividades e colocando em nossa mente o espaço da União Espírita Cristã, que é a casa que nos acolhe para esta divulgação, e como se estivéssemos na nossa reunião doutrinária, vamos fazer nossa leitura preparatória, nossa prece e o estudo deste momento que vai focalizar a mediunidade. Mediunidade, privilégio ou castigo? O que você acha, hein? Então, é castigo? É privilégio? Existem essas duas formas de ver a ação mediúnica, e nós vamos tentar encontrar informações que a doutrina espírita nos possibilita para chegar a uma opinião mais fundamentada a respeito desse assunto. Então, para iniciar a nossa conversa, nós vamos fazer uma leitura aqui do livro Vinha de Luz. Vinha de Luz é um livro editado por Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós vamos fazer a leitura de número 11, que tem o título Abre a Porta. Então, vamos refletir sobre um versículo aqui do Evangelho. Está em João, é o capítulo 20, versículo 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. A respeito desse versículo, Emmanuel comenta: profundamente expressivas as palavras de Jesus aos discípulos, nas primeiras manifestações depois do Calvário. Comparecendo à reunião dos companheiros, espalha sobre eles o seu espírito de amor e vida, exclamando: recebei o Espírito Santo. Por que não se ligaram as bênçãos do Senhor automaticamente aos aprendizes? Por que não transmitiu Jesus pura e simplesmente o seu poder divino aos sucessores? Ele que distribuíra dádivas de saúde, bênçãos de paz, recomendava aos discípulos recebessem os divinos dons espirituais,
por que não impor semelhante obrigação? É que o mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Cada espírito guarda seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. O Criador oferece a semente, o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações. Mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. O homem recebe igualmente o sol da providência e a chuva de dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. As inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos através da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemo-nos cada dia às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. Que belíssima página, lição 14 do livro Vinha de Luz. Então vamos fechar os nossos olhos, colocar em nossa tela mental a imagem de nosso Mestre Jesus, sentir-nos abraçados pelos amigos espirituais que amparam os trabalhos do movimento espírita e digamos a Deus nosso Pai. Senhor, mais uma vez, estamos reunidos em Teu nome, em nome de Jesus e dos benfeitores espirituais, rogando a Tua bênção e a Tua permissão para os estudos doutrinários deste momento. Que a Sua paz, Senhor, se estenda sobre todos os que caminham neste mundo, fragilizados pela dor, atingidos pela violência, desnorteados pelo distanciamento da vida do mundo espiritual. Possam todos receber neste momento as nossas irradiações de paz e que as suas bênçãos, Senhor, se estendam sobre todo o nosso mundo e que possamos aproveitar bem os minutos deste estudo para aprender sempre um pouco mais e poder escolher melhor o nosso próprio caminho. Que assim seja, Senhor. Então, mediunidade é um atributo do espírito. É a capacidade que tem o ser encarnado de perceber num grau qualquer a presença ou a influência dos seres espirituais. Assim definiu Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. Quando o codificador estabelece que essa capacidade de perceber num grau qualquer, ele está incluindo todas as criaturas nesta possibilidade, porque somos espíritos e estamos utilizando um corpo, uma organização biológica que nos permite a interação nesse mundo material. Mas o espírito não está preso dentro do corpo, ele irradia, e irradiando, emite as suas notícias, quer dizer, aquilo que faz parte do nosso universo interior, nós irradiamos com o nosso pensamento
em torno. E os nossos pensamentos vão sintonizar com outros pensamentos que permeiam também esse mundo de energia que nos envolve, e nós vamos receber de retorno vibrações semelhantes àquelas que nós emitimos, provenientes de encarnados ou de desencarnados. Então, essa ponte é uma ponte de mão dupla, nós irradiamos e nós recebemos. Por isso que estamos sempre conectados a esse mundo espiritual que nos envolve. Como dizia Herculano Pires, nós somos interexistentes. Nós existimos simultaneamente em duas dimensões, a material e a espiritual. Perceber essa questão do mundo espiritual, essas vibrações que nós recebemos, as irradiações que são emitidas para nós, num grau qualquer, é pertinente a todas as criaturas. Por isso que, nesse sentido amplo, todos somos mais ou menos médiums. Agora, Kardec também tem o cuidado de especificar que a mediunidade ostensiva, aquela que se mostra por um efeito patente, observável, ela não é pertinente a todos. A mediunidade ostensiva, ela se faz presente na experiência de alguns indivíduos, seja por um projeto de tarefas a realizar, seja por uma contingência que foi colocada para o aprendizado dessa criatura. Então, nós vamos buscar as referências que a doutrina espírita nos propicia para compreendermos na nossa vida essa potencialidade que também faz parte de nós mesmos, como que ela se mostra, e se mostrando desta ou daquela maneira, como interpretá-la. Então, é verdade que desde o Velho Testamento essas coisas têm sido reveladas à humanidade. Por exemplo, em Atos, no capítulo 2, no versículo 17, está dito assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, os vossos anciãos terão sonhos. Essa fala que está em Atos, no capítulo 2, versículo 17, é uma retomada de um versículo do Velho Testamento. Quer dizer, é uma profecia. No final dos tempos, nos últimos dias, o Senhor derramaria do seu espírito sobre toda a carne. E aí a gente vincula com esta página preparatória que nós lemos aqui, que retrata aquele momento em que Jesus se apresenta no meio dos discípulos, depois do episódio da cruz. Então, Jesus, que se apresenta aos discípulos nesse momento, é um ser espiritual já desvestido da roupagem biológica. Ele se apresenta com seu corpo espiritual. E ele, então, deseja aqueles homens que eles recebam o Espírito Santo. E Emmanuel, numa interpretação muito feliz desta fala de Jesus, ele mostra que esses atributos, essa potencialidade, esse contato com a espiritualidade superior, porque quando Jesus fala Espírito Santo, ele está se referindo a essa reunião, a esse conjunto de espíritos que já se santificaram. O contato com esse nível de manifestação depende muito da nossa condição de aderir ou não a esse programa de elevação. Por isso que, na comparação, Emmanuel usa uma metáfora. Diz que Deus dá à semente tudo, né? O clima, o sol, a chuva, o campo, o cuidado do lavrador, tudo é dado à semente, mas ela tem que germinar. O esforço de sair daquele ambiente escuro dentro da terra e fazer com que
rompa todas essas camadas e possa abrir-se ao sol, é o esforço da própria semente. A comparação é muito propícia. Nós, como semente, estamos aqui neste mundo de provas e expiações. Quando o versículo fala nos últimos dias, está nos remetendo àquela ideia que são os últimos dias de provas e expiações, porque o mundo vai melhorar, vai passar um outro patamar. Então, nesse tempo da transição para esse momento de mais fraternidade, de mais solidariedade, que é o mundo de regeneração, o que vai acontecer? Um recrudescimento da mediunidade. Esse derramar o espírito sobre todos significa que essa potencialidade que faz parte do nosso acervo psíquico, ela vai se mostrar mais ostensivamente. Então, vai haver um espalhamento dessas possibilidades de percepção da realidade espiritual e da influência dos espíritos em nossa vida. Então, a gente lembra que também o Viana de Carvalho, num texto chamado Reflexões Espíritas, ele vai dizer assim: o mediunismo está espalhado por toda parte. A mediunidade espírita resulta do exercício correto do mediunismo, sob a diretriz vigorosa da doutrina espírita. No mediunismo, há fenômeno. Na mediunidade disciplinada, há roteiro. Olha o que Viana de Carvalho está nos dizendo. A questão da mediunidade é geral, todos somos mais ou menos médiums. E, neste momento, especificamente do fim dos dias de expiações e provas, esta potencialidade vai se tornar mais ostensiva para todas as pessoas, né? Como ele diz aqui, vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Profetizar é exercer essa mediunidade. Vossos mancebos terão visões, as percepções anímicas que vão abrir para a gente o mundo espiritual. Vossos anciãos terão sonhos. O desdobramento natural do sono físico coloca o espírito em contato com a realidade espiritual e esses sonhos vão se fazer mais presentes nessa característica de experiência vivida no mundo espiritual e não mais imagens desencontradas dos sonhos comuns. Serão os chamados sonhos espíritas, que vão passar a acontecer em toda parte. Então, Viana de Carvalho diz, esses fenômenos estão acontecendo, porque estamos nesse momento de derramamento do espírito sobre toda a carne. Mas ele chama esses fenômenos, de forma geral, de mediunismo. E ele identifica a prática dentro do roteiro do espiritismo, que a doutrina espírita é essa ciência nova que vem revelar ao homem a existência do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Então, Allan Kardec, pelo livro dos médiuns, vai nos trazer todas as orientações para a boa prática dessa questão da mediunidade. E aí, o esforço pessoal, no sentido de atender esse roteiro de boa prática, é que vai fazer com que nós entremos em contato com os seres espirituais superiores, com aqueles espíritos que têm a condição de nos tutelar, de nos orientar. E aí o esforço tem que ser nosso. Se nós quisermos ficar no âmbito da curiosidade, do fenômeno e da ocorrência cotidiana, nós também podemos escolher isso, mas isso Viana de Carvalho chama de mediunismo, não é a prática adequada e correta sob a diretriz vigorosa da doutrina espírita. Então, Jesus se apresenta aos apóstolos e deseja que eles recebam o Espírito Santo. Não é um automatismo. Não há um automatismo aí. O automatismo está nas trocas cotidianas e corriqueiras com o mundo espiritual, nesse intercâmbio generalizado que faz parte da nossa experiência.
mas praticar e ter consciência e utilizar bem depende do esforço de cada um. Kardec diz assim: não é possível saber se alguém é médium ostensivo ou não, porque a mediunidade é de todos, mas a potencialidade de tornar observável a presença dos espíritos e a mensagem que eles nos trazem não é de todos. Então, é preciso que a pessoa se disponha à experiência. Então, a recomendação do codificador é que você busque o exercício, experimente, para ver se você tem ou não tem essa capacidade. Aí entra o movimento espírita, que é um movimento que está encarregado de difundir as orientações doutrinárias espíritas e organiza nas casas espíritas espaços para o aprendizado pelo estudo da mediunidade e depois espaços para a prática de acordo com esses roteiros. Se alguém aqui se identifica nesse contexto de ter essa potencialidade, um caráter mais ostensivo, deve então buscar a orientação de uma instituição espírita. Bem, essa manifestação da potencialidade mediúnica ostensiva, ela pode produzir distúrbios do comportamento psicológico, orgânico ou mental, se a pessoa não tem a devida orientação. E isso pode ser um problema na vida do indivíduo. As pessoas que vivenciam esse tipo de coisas, elas veem mediunidade como castigo. E muitas delas procuram a casa espírita e pedem: tira isso de mim. Não tem possibilidade de fechar a possibilidade aqui de eu receber essas influências numa linguagem muito cotidiana, genérica, desse contexto, até dos rituais afro-brasileiros, tem essa ideia de fechar o corpo. Então, você vai fazer algum procedimento que feche o corpo. O indivíduo fica, então, imune a essa influenciação. Então, essa pessoa está vendo a mediunidade como um castigo. Mas tem outras pessoas também que olham a ação mediúnica, por exemplo, no contexto da produção do Francisco Cândido Xavier, que estava em contato com Emmanuel, com André Luiz, com seres espirituais elevados, e vendo só por esse aspecto, acham que ele era privilegiado. A mediunidade é um privilégio, queria tanto ter esta possibilidade de contato com todos esses seres. Tem gente que pensa assim. Então, esse é o tema da nossa reflexão hoje. É castigo? É privilégio? Não é uma coisa nem outra. É uma potencialidade que a gente pode utilizar bem ou mal. Então, as consequências podem ser de sofrimento ou podem ser de realização. E essa realização no bem só traz bem-estar, não é verdade? Então, o que é que a gente pode fazer para realizar bem essa potencialidade? Se eu identifico a minha condição de alguém que pode tornar observável a presença dos espíritos em nossa vida, o que eu devo fazer? Então, essa orientação é que as casas espíritas oferecem, e 3 requisitos são importantes para a boa prática da mediunidade. Então, nós vamos ver essas orientações no livro dos médiuns. O mais importante é a calma e o recolhimento que se deve ter junto a um desejo de êxito nesse processo. Ter a vontade de realizar isso, de fazer essa potencialidade frutificar, produzir o bem.
A vontade que a gente está falando aqui não é aquele desejo efêmero, inconsequente, que tem muita gente que fala que tem essa vontade, mas no primeiro obstáculo desiste. Não, não é essa coisa fogo de palha, como se diz vulgarmente. É algo de perseverança, você ter firmeza nos seus propósitos, vencer a impaciência para ver resultados, vencer a ansiedade para querer que já aconteça hoje aquilo que tem que ser preparado com cuidado. Então, nós vamos ter que ter perseverança, paciência, para criar essa condição do recolhimento. E no mundo moderno, essa condição ela não se improvisa. O recolhimento ele é favorecido pelo silêncio, pelo afastamento das coisas que podem provocar distrações, e o mundo está cheio de distrações. Então, nós temos que criar esse momento de recolhimento, esse momento de viagem para o interior de nós mesmos, para que nós possamos ter uma abordagem de contato mais próximo com o ser espiritual que nós somos. Então, esse recolhimento, o primeiro benefício dele é produzir um conhecimento mais adequado de si mesmo, é o autoconhecimento, para você saber quais são os pensamentos que povoam a sua mente, que estão no cotidiano, vibrando, né, dentro do seu psiquismo, o que é que realmente você é, o que é que realmente você pensa, o que é que realmente você deseja. Nós somos inteligências, nós somos seres com um passado de realizações e um passado de também exercícios inadequados. Tudo isso faz parte do nosso psiquismo. Então, nunca é possível que haja uma interação com forças espirituais e que isole todo o nosso contexto interno. Nós temos a nossa própria movimentação. Então, todo contato mediúnico é uma soma de possibilidades. São inteligências que estão fora do corpo, associadas a uma inteligência que está utilizando o corpo. Então, a nossa educação, o esforço no sentido do autoconhecimento e da disciplina de nós mesmos é fundamental para que a mediunidade não nos revele essa face mais difícil que a gente diz que seria, então, o castigo. Por exemplo, pessoas que têm potencialidade para a psicopraxia, que é aquela mediunidade chamada inadequadamente de incorporação. É uma especificidade desse médium colocar à disposição do espírito desencarnado o seu aparelho biológico de tal maneira que o espírito sente como se ele estivesse utilizando o corpo. E por isso mesmo, essa relação transmite ao universo psíquico do médium as sensações que esse ser espiritual está tendo e que podem ser sensações dolorosas, sensações de confusão mental, uma série de problemas que ele pode estar vivenciando se projetam para o médium. E é por isso mesmo que ele é esta ferramenta importante para a orientação desse ser espiritual. Então, esse tipo de mediunidade, se o exercício é inadequado, essa sensação do mal-estar que acomete um ser espiritual que está ali ligado, tenha ou não esse indivíduo participação em reuniões, vai acontecer. Então, muitas vezes a pessoa tem um diagnóstico de uma série de problemas sem ter um fundamento físico de que exista alguma causa física para essas sensações, para esses sintomas. Então, a medicina da Terra ainda não consegue diagnosticar. Por isso que muita gente vê a mediunidade como castigo.
porque sente essa influência dos seres espirituais, sente o mal-estar que é decorrente da aproximação de um espírito que está vivenciando algo difícil na sua própria experiência, precisando de auxílio, e não consegue auxiliar, e não consegue dar a esse ser espiritual também a tranquilidade para que ele resolva as suas dificuldades. Então, quando esse tipo de interação mediúnica acontece no plano físico, nós temos a mediunidade com esse caráter de sofrimento. A pessoa pode ter uma série de sintomas sem ter a doença física que seria, por exemplo, provocadora desses sintomas, porque, na verdade, ela está veiculando uma mensagem que não é dela, é desse ser espiritual, que está ali acoplado, porque ela tem essa potencialidade. Outra questão que pode ser perturbadora é quando o indivíduo tem a potencialidade anímica da vidência. Se alguém tem a condição do transe com possibilidade de captação de imagens desse universo de energia que nos envolve, essas imagens podem ser perturbadoras se a pessoa não está numa psicosfera harmoniosa. E no nosso mundo, o nosso mundo material, que é um mundo ainda habitado por seres espirituais em lutas com as suas próprias imperfeições, a gente sabe que essa ambiência que nos cerca, ela não é uma ambiência de saneamento das energias que nós emitimos, fundamentadas nas imperfeições, vibrações de ódio, de ciúme, de inveja, desejo de vingança, ressentimentos, raivas, tudo isso que faz parte do universo psíquico humano também compõe correntes mentais, porque não é uma pessoa só que está sentindo aquilo, são muitas pessoas. Então, muitas pessoas irradiando o mesmo tipo de manifestação, isso cria uma corrente mental, cria uma ambiência. Então, a psicosfera dos aglomerados urbanos na Terra ainda é uma psicosfera densa, cheia dessas correntes mentais que nós podemos contactar e assimilar energia dessa natureza. E isso pode nos trazer essa condição de inquietude, de mal-estar. Então, a pessoa que tem a percepção da vidência e ela está neste ambiente de energia, ela pode ver coisas perturbadoras, porque ela não vai ver o que está acontecendo no mundo dos espíritos elevados. Ela vai ver criações mentais e irradiações dos seres espirituais que habitam esse ambiente. E, às vezes, assumem proporções que reproduzem as nossas crenças mitológicas. Quem acredita no demônio, por exemplo, pode perceber figuras com essa representação simbólica e ficar aterrorizado. Vejam como isso pode ser complicado. Outra potencialidade anímica é a audiência, a pessoa que é capaz de, em contato com essa realidade invisível, captar sons, captar frases, falas, gritos, reclamações. Se a pessoa também não está nesse ambiente de harmonia, essa captação também pode ser perturbadora. A partir do transe que acontece, o indivíduo encarnado entra nesse universo de relação, porque a porta de entrada para o fenômeno mediúnico é o transe. Quando a pessoa tem predisposição para um tipo de transe, se as condições são criadas no ambiente, ela pode entrar no transe mesmo estando em qualquer lugar, estando na rua, estando no trabalho, na sua casa, na sua igreja, porque
A mediunidade não é algo pertinente ao espiritismo. O espiritismo estuda a mediunidade. E, como estuda, tem orientações sobre a melhor maneira de nós aprendermos a lidar com ela e a colocar esse talento, essa aptidão, em benefício da coletividade. Essa é a bênção que o Espiritismo nos traz nestes tempos de transição. Se Deus tinha o projeto, que já está dito desde o Velho Testamento, na transição do mundo de expiação e provas para a regeneração, a mediunidade vai se espalhar. Isso é que está dito no versículo que a gente leu de Atos dos Apóstolos. A mediunidade vai se espalhar. Mas antes mesmo que isso se torne tão presente, ele já enviou o Consolador. Consolador, a doutrina espírita, é uma realidade dos meados do século XIX e se faz presente na Terra desde então, orientando a respeito dessa questão. E ao longo de todo o século XX, se organizaram instituições para dar conta de permitir cada vez a mais pessoas terem acesso a essas orientações. Então, as casas espíritas, as instituições que são organizadas, elas têm esse objetivo de transmitir o conhecimento que vai fazer com que a pessoa possa utilizar bem a sua potencialidade, possa fazer o esforço necessário para entrar em contato com os seres espirituais superiores, conforme a leitura preparatória nos propôs. Jesus desejava que os seus apóstolos, aqueles que dariam sequência à difusão do cristianismo, recebessem o Espírito Santo, significando que eles criassem as condições para que, no intercâmbio com a realidade espiritual, conseguissem sair desse ambiente de sombras que faz parte deste mundo, onde nós ainda habitamos, e ainda é assim, a região imediata ao mundo da nossa esfera da crosta planetária é chamado umbral na literatura mediúnica, recebida por Chico Xavier, foi ditada por André Luiz, e André Luiz descreve bem essa ambiência do umbral. É um ambiente sombrio, é um ambiente ainda povoado de seres espirituais em necessidade, e seres espirituais que, egressos da Terra, não reverteram o seu nível de crueldade e de equívoco. Então, nós estamos aqui na contingência de, ao irradiarmos e recebermos irradiações, ter mais possibilidade de contato com esse universo do que com a espiritualidade superior, porque é a metáfora da semente. A gente está imerso neste ambiente porque nós somos deste ambiente. Nós somos seres também em luta com as nossas próprias imperfeições. Então, sair desse processo, vencer as camadas de sombra, abrir-se a esse sol da espiritualidade é o esforço que é pedido para nós. E aí vamos ter a condição de receber informações, irradiações de seres espirituais que já estão nas camadas mais elevadas, nas vibrações mais elevadas da realidade humana, né? Então, nós temos que entender aqui que o médium, ele é apenas um instrumento das forças espirituais. Então, se ele tem a potencialidade, ele vai ser instrumento, mesmo que ele não estude, mesmo que ele não esteja no universo do movimento espírita, se ele tem a potencialidade do transe, e se ele tem esse caráter da ostensividade mediúnica, ele vai ser instrumento. Aí interessa saber quais as forças que o movem,
Qual o tipo de relação? O espírito comunicante, ele se identifica com o espírito que está ali na condição de encarnado pelo seu vínculo moral. Então, por isso é que a moralidade do médium interessa. Interessa não para o exercício propriamente, porque o fenômeno vai acontecer de qualquer jeito, mas interessa para garantir a sintonia com seres melhorados. Então, o espírito comunicante, ele se identifica com o médium tendo simpatia e afinidade. Quer dizer, a alma vai exercer sobre o espírito comunicante, a alma, quer dizer, o espírito encarnado, vai exercer sobre o espírito comunicante uma espécie de atração ou de repulsão, segundo o grau de semelhança ou de diferença entre eles. Se o indivíduo é moralizado, ele vai atrair seres moralizados. Os bons têm afinidades com os bons, os maus com os maus, não é assim? E daí se segue que as qualidades morais do médium têm uma influência muito importante sobre a natureza dos espíritos que se comunicam com eles. Aí você poderia perguntar, mas os espíritos bons não podem se comunicar por um médium imperfeito? Podem e fazem isso com frequência, porque aqui nesse âmbito que nós existimos, nós não somos médiums de uma qualidade moral a toda prova. O movimento espírita é feito de pessoas, seres humanos que estão lutando com as suas próprias imperfeições. Mas o esforço do médium em se melhorar já cria uma possibilidade. O problema é quando a pessoa nem está preocupada com isso. A pessoa está apenas curiosa em relação ao fenômeno, interessada em se beneficiar do fenômeno. Esse que é o problema. O codificador fala que no médium que está começando, esse médium que está nessa condição iniciante, mesmo que ele não tenha um potencial de fé daquele muito considerável, isso não é uma condição tão imperativa ou imprescindível. Claro que se ele tiver uma fé vigorosa, isso vai fortalecer todo o esforço que ele faz. Mas os bons espíritos podem superar essa nossa fragilidade. Mas agora, a intenção boa não se improvisa. A boa vontade não basta. Não, é preciso que a gente tenha constância nesse esforço, né? Então, o que a gente pode dizer dentro dessa reflexão? Mediunidade é castigo? A mediunidade é privilégio? O que a gente pode dizer? Ela pode se apresentar com configurações de sofrimento ou de realizações, na dependência de como nós estamos atuando em relação à nossa própria potencialidade. O médium precisa se dedicar a estudos teóricos, ele precisa fazer os exercícios de recolhimento e interiorização, primeiro para se conhecer, até para saber o seu próprio universo de ideias. No primeiro momento, os primeiros contatos com os espíritos se darão por essa familiaridade com as ideias e as nossas próprias tendências, mas à medida que a gente for se aplicando, a gente vai identificar cada vez com maior facilidade quando uma ideia nos é sugerida, quando ela nasce de nós mesmos. Então, o recolhimento é uma condição sem a qual não dá para lidar com os espíritos sérios. E esse recolhimento, ele precisa ser treinado. Nós não podemos entender só como imobilidade do corpo. É uma questão da mente. Pressupõe, então, a capacidade de você fechar seus estímulos exteriores e abrir esta porta interna para os estímulos superiores. É isso que o texto da leitura preparatória nos fala, abrir a porta, receber esta influência boa, fechar as nossas conexões com o imediatismo da vida terrena.
disciplinar o pensamento. Em nossa cultura não há um treinamento específico da habilidade para se interiorizar. Em nenhum momento das nossas instâncias educadoras isso é feito. Se você lembrar bem, em família, nas escolas, nas igrejas, onde está em oferta esse treinamento para o recolhimento, para a interiorização, para a disciplina do pensamento. Não tem. Então, nós temos que fazer o esforço nesse sentido. Nos grupos mediúnicos existem as propostas nesse sentido. Quando você faz um curso de mediunidade que o Centro Espírita oferece, dentro desse curso está a proposta do recolhimento, da meditação, da utilização da potencialidade da mentalização. Existem essas orientações, mas só para aquele grupo que demonstrou esse interesse. Genericamente, não existe essa oferta. Nós vamos precisar de fazer esse trabalho por nós mesmos. O mundo em volta nos atrai, nos vincula às coisas exteriores, nos chama ao atendimento dos interesses imediatistas, e isso nos conecta cada vez mais à nossa personalidade, que é transitória, essa personalidade que expressamos nesta encarnação. Então, nós vamos fazer por nós mesmos essa busca de identificação com a individualidade imortal que nós somos, o ser espiritual que nós somos. Então, o indivíduo que se compenetra da importância desta função, ele vai se aplicar em ampliar os seus conhecimentos e espiritualizar-se o mais possível. Quanto mais for desenvolvido nele o saber, a inteligência, a moralidade, mais apto ele se tornará a servir de intermediário às grandes almas do espaço. Essa orientação é de Leon Denis, e o livro No Invisível. Não é a mediunidade que te distingue, mas é aquilo que você faz desta mediunidade. E esta já é uma orientação de Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns. Então, você se distingue pela maneira como você utiliza as suas potencialidades, e não pela potencialidade em si. Então, médiuns ostensivos, tem muitos. Como diz Viana de Carvalho, o mediunismo está presente em toda parte. Esses fenômenos estão acontecendo nas igrejas. A gente vê em muitos momentos nas transmissões de reuniões e de cultos, o exorcismo de espíritos. A gente vê isso pela televisão. A gente vê nas reuniões também dos cultos afro-brasileiros, em que acontecem manifestações espirituais. Então, nós estamos vendo no cotidiano pessoas servindo de instrumentos a seres espirituais o dia todo, nos momentos mais corriqueiros da vida. Nós mesmos podemos ser instrumentos nesse caso, e seremos instrumento inadequado se não estivermos atentos ao fato de que esse derramamento do Espírito sobre toda a carne está acontecendo nesse momento que nós estamos vivendo, da transição do planeta de expiações e provas para a regeneração. E buscar abrir a porta corretamente vai depender desse nosso exercício de estudo, meditação, oração. São 3 palavras importantes que a gente quer deixar nessa conclusão do nosso estudo, para que a gente possa entender que, se a mediunidade ostensiva faz parte do nosso projeto encarnatório, colocá-la a serviço do bem
é a parte que nos cabe. Nós vamos fazer por esses 3 exercícios. Nós vamos buscar, pelo estudo, o conhecimento que nos habilite a entender o mecanismo do transe e a forma como os espíritos atuam. Nós vamos buscar pelo recolhimento que a gente vai oportunizar no cotidiano da nossa vida. Eu sei que não está fácil, eu sei que não é alguma coisa corriqueira, mas nós vamos precisar criar esse tempo de recolhimento, de interiorização, de disciplinar o pensamento através das diferentes técnicas. Tem muitas em ofertas aí, tem muito vídeo gravado, muito áudio gravado com orientação para esse exercício de recolhimento, de relaxamento físico, de utilização dessa capacidade que nós temos de observar o nosso próprio pensamento, de separar em nós aquilo que emerge do nosso mundo íntimo, daquilo que nos vem por uma sugestão externa. Esse exercício a gente fala que é meditação. Quer dizer, a capacidade de você se colocar como observador do seu próprio pensamento. E a oração como potencialidade que nós movimentamos para conectar-nos aos seres espirituais que querem o sucesso do nosso projeto encarnatório. Então, a mediunidade não precisa ser castigo na nossa vida. Ela também não é um privilégio, não. Ela é uma ferramenta de trabalho e, se ela existe em nossa realidade, nós estamos sendo convocados a fazer parte dessa equipe que, nestes tempos difíceis, consegue representar na Terra o trabalhador do Cristo, oferecendo conforto, orientação e esperança àqueles com quem convive. Então, meu amigo, minha amiga, é sempre uma alegria estarmos juntos, e o tema é muito amplo, é muito rico, vale a pena debruçar-se nos estudos para apreendê-lo na sua abrangência, mas nós vamos ficando por aqui, nesta oportunidade, convidando a todos, neste momento, a fechar os olhos e perceber-se como ser espiritual que transcende o corpo, e sentir que neste instante em que nos reunimos no campo magnético de uma instituição espírita, nós estamos sob a guarda de seres espirituais superiores, aqueles que querem o bem da humanidade, e estamos recebendo a irradiação deles. Podemos abrir nossas portas mentais para acolher essas boas vibrações, dizendo a Deus, nosso Pai: Senhor, queremos agradecer pela tua infinita misericórdia, pela bênção de conhecer essa doutrina que nos orienta e consola, e pela paz que sentimos quando colocamos os nossos talentos e potencialidades a serviço da causa do Cristo, que é a causa da evangelização do ser humano. Queremos pedir, Senhor, a tua bênção e a permissão para que os bons espíritos nos fortaleçam em nossas disposições, para que não nos faleça a vontade, que nós possamos, mesmo diante dos quadros difíceis de sofrimento que estamos atravessando, perseverar nesse caminho do bem, que é o único no qual podemos te encontrar, Senhor. Que a sua paz se estenda sobre todos os que neste momento também oram em benefício do mundo tão conturbado e aflito. Sê conosco, Pai, despede-nos, mantendo em nós a esperança e a fé. Que assim seja, Senhor. Então, meu amigo, minha amiga, muito obrigada pela atenção de vocês. Que Jesus abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.